Boa noite a todos, sejamos bem-vindos a mais esse encontro com o Evangelho de Jesus, que possamos elevar os nossos pensamentos em direção a Jesus, pedindo a Ele que adentre em nossos lares, que percorra todos os ambientes, acalmando, iluminando, colocando suas luzes de muito amor e paz. Que essas luzes percorram todos os ambientes do nosso lar e envolvam cada um daqueles que conosco habitam nesse lar. Que possamos todos permanecer harmonizados para poder, então, aproveitar o conteúdo da lição de hoje que a Mônica preparou e vamos também envolvendo a Mônica em paz e serenidade, para que ela possa trazer para nós o seu estudo e que possamos, mais do que assimilar, viver, praticar o conteúdo que virá. Permita, Jesus, possamos permanecer em paz durante toda esta atividade. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Nesses nossos encontros, nós sempre relembramos os ensinamentos de Jesus sobre a ótica da doutrina espírita. E essa doutrina tão consoladora, esclarecedora, nos ensina que nós somos espíritos e desde o princípio, né, que fomos criados, passamos por um processo evolutivo. E nesse processo evolutivo, nesse crescimento, nós vamos, de experiência em experiência, desenvolvendo, né, as nossas qualidades, desabrochando, despertando para o amor. Então nós começamos naquela maneira tão rudimentar, tão egoísta, aprendendo aquele amor exclusivista, e passando tempos em tempos, nós vamos aprendendo a amar. Estamos no estágio do amor fraterno e nós vamos continuar desenvolvendo esse amor até alcançarmos aquele amor renúncia, que é o amor sem restrição, que é aquele amor capaz daquele sacrifício pessoal em bem do próximo. Esse amor é uma conquista, que nós estamos trabalhando para isso, já é uma conquista dos espíritos puros, conquista de vários espíritos que estão aqui conosco, ou que já estiveram, como na semana passada, né, falamos do Chico, ele, não é? Amor, renúncia já. Agora, de todo o exemplo desse amor, renúncia, nós temos Jesus. Jesus, por amor, ele renunciou àqueles planos divinos, àquela região onde ele habitava, onde ele habita, né? Encarnando aqui nesse planeta tão ainda denso, tão inferior, para trazer para nós a mensagem sublime do Evangelho, para trazer para cada um de nós o caminho da redenção. Por que redenção? Porque a mensagem de Jesus é uma mensagem que traz a liberdade, aquela verdade que liberta. E nos liberta do quê? Da nossa própria consciência, dos conflitos que nós trazemos, muitas vezes no inconsciente, trazemos esses conflitos da nossa própria herança espiritual, do nosso passado, de enganos, porque nessa trajetória evolutiva, nós precisamos ainda dessa dualidade, não é? Entre o bem e o mal, para aprendermos aquilo que é mais adequado ou não. Então, os ensinamentos de Jesus são um código de conduta, um código que nos orienta o caminho a seguir.
E seguindo esse caminho, nós com certeza seremos felizes. E o que esse código de conduta de Jesus nos ensina? Jesus, ele vivenciou tudo aquilo que ele ensinou. Então, Jesus nos trouxe o conhecimento da compaixão, da misericórdia, da necessidade do respeito, da aceitação, do equilíbrio. Jesus falou da importância do trabalho, da caridade, do uso da fortuna e do amor. E toda vez que Jesus falava, ele sempre deixava claro que a nossa verdadeira vida não está aqui, mas sim no reino dos céus. E todos ficavam encantados com esses ensinamentos de Jesus. E a respeito desse reino dos céus, certa vez, um moço se dirigiu a Jesus logo após os seus ensinamentos e perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para conquistar esse reino? Esse reino de amor, esse reino de felicidade. E Jesus, com o seu conhecimento de espírito puro, com o olhar que ele nos desvenda, que conhece a cada um de nós como ninguém, sabia o que se passava na mente daquele jovem. E Jesus olhou para ele e disse: se você quer conquistar o reino dos céus, não acumule os tesouros da terra só para você. Aí na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões podem roubar, mas ajunte os tesouros no céu, onde a traça, onde a ferrugem não podem destruir, onde os ladrões não roubam, os ladrões não arrombam. E o jovem ouviu aquilo e respondeu para Jesus: mas eu já faço tudo isso. Então, o que me falta para chegar e conquistar esse reino dos céus? E Jesus, entendendo, né, que aquele rapaz não tinha conseguido penetrar no que Jesus queria dizer, completou: ora, vende tudo aquilo que você tem, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois que você fizer tudo isso, vem e me segue. Os evangelistas contam que, depois de ouvir essa recomendação, o jovem, em choque, se afastou muito triste, pesaroso, porque ele era dono de muitas riquezas. Jesus, ele aponta o caminho, assim como a doutrina espírita nos aponta, porque traz para nós a recordação dos ensinamentos de Jesus e as orientações que não puderam ser dadas, mas nos deixa livre para fazermos aquilo que nós quisermos. É a recomendação de Paulo: tudo posso, porém nem tudo me convém. Então nós não podemos entender os ensinamentos de Jesus ao pé da letra. Jesus quis dizer: ó, meu filho, larga tudo que você tem e vem, segue. Será que foi isso que Jesus quis dizer? Jesus, com essa passagem, quis falar do desapego. Se nós quisermos nos libertar do apego à matéria, nós precisamos aprender a renunciar aos desejos que não vão ao encontro com os ensinamentos de Jesus. Repartir com o pobre é olhar a necessidade do outro, é usar aquilo que eu tenho também em benefício do outro, é me libertar
daquilo que a matéria, que a riqueza atraía naquele rapaz e que deixava com que ele ainda não conseguisse compreender e seguir os ensinamentos de Jesus. Então, nós estamos aqui na Terra, reencarnados, para nos desenvolvermos, para educar as nossas emoções, para aprender e também para resgatar os nossos compromissos enganosos do passado. Então, o apego aos bens, o apego às sensações, aos prazeres que a matéria nos dá, ela é muito preocupante, é muito perigoso, porque pode nos desviar desse caminho, dessa rota que é a nossa correção, a correção do nosso destino. Então, Jesus, quando fala nessa passagem do desapego, ele nos pede a renúncia. E a renúncia, ela é um trabalho que pede paciência. É um trabalho que mostra a nossa confiança em Deus. Então, quando Jesus disse para ele, larga tudo que você tem, nós podemos entender, renuncie aos prazeres que ainda não estão te deixando caminhar. Então, qual é a renúncia que Jesus fala para esse rapaz, que simboliza todos nós? É a renúncia ao egoísmo, aos prazeres que nos tiram a saúde, ao orgulho, à arrogância, à mentira, à prepotência, enfim, a todos os desregramentos que nos levam ao desequilíbrio. Então, vender tudo e seguir Jesus significa nos libertarmos de tudo que nos impede de sermos felizes e plenos. É nos entregarmos de corpo e alma aos ensinamentos de Jesus e ao maior ensinamento, que é a vivência do amor. Quando Mário começou a prece, ele pediu, né, que nós possamos não só compreendermos, mas vivenciarmos esses ensinamentos. Então, vivenciar os ensinamentos de Jesus é essa tarefa, não é? Que exige vontade de cada um de nós, dedicação, mas também autoobservação. Por quê? Porque nós ainda estamos presos aos comportamentos nocivos, aos comportamentos inadequados que nós carregamos em repetição de várias existências. Então, nós precisamos de estar atentos, de ter a vigilância para nos olhar com mais amor, para verificar onde nós estamos nos descontrolando e ter força para abandonar o que hoje ainda nos dá prazer, mas que nós já sabemos ter consequências nocivas para amanhã. Então, hoje, nós já sabemos que o cigarro, que o álcool, que os desvios do sexo, que o falar mal, que a mentira, são comportamentos inadequados que provocam consequências ruins no próximo, mas também em nós. Nós sabemos que a preocupação, às vezes excessiva, a angústia, o medo de determinadas situações geram consequências que desequilibram o nosso organismo físico, o nosso psiquismo. Mas é tão automática a nossa reação que, quando bateu, a gente já está reagindo. Então, o que nós precisamos fazer? Prestar atenção nas nossas reações. E aí ter essa força, rogar a Deus essa força, esse amparo, para que nós possamos reajustar a nossa rota. Então, isso nós vamos fazendo o quê? Substituindo os comportamentos que provocam a dor pelo amor. Porque amar só faz bem. Nós vivemos um tempo que a ciência já está provando
os benefícios do amor, os benefícios do amor no próprio sistema imunológico nosso. Então, quando nós amamos desinteressadamente, já aprendemos esse amor fraterno e vamos então chegar nesse amor renúncia, o nosso corpo funciona melhor, porque a sensação de bem-estar, de alegria, fica impregnada nas nossas células, porque nós também produzimos com isso hormônios do bem-estar. Então vejam que coisa maravilhosa. O amor provoca hormônios do bem-estar, provoca crescimento de hormônios que vão trabalhar no nosso sistema imunológico, impregnar as nossas células de energia curadoras. Por quê? Porque nós fomos criados por amor e fomos criados para amar. Então, se a lei divina nos fala do amor, o que acontece quando nós caminhamos contrariamente a essas leis? Então, quando nós agimos com egoísmo, com raiva, com desprezo, então, quando nossas atitudes são contrárias ao bem, ao próximo, nós estamos fugindo da nossa essência. Nós nos desequilibramos e, consequentemente, nós adoecemos. Então, Jesus, quando trouxe os seus ensinamentos, ele quis dizer, então, para nós, esse caminho é o caminho que vocês vão encontrar o equilíbrio. Então, nós devemos manter o foco na essência da mensagem de Jesus. Porque, se nós nos apegarmos à letra, nós não vamos sair do lugar. O rapaz se apegou à letra. Então, não conseguiu compreender a profundidade da mensagem. E quantas vezes, e quantas passagens do Evangelho são mal compreendidas porque nós vamos nos deter naquela letra, ao pé da letra. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já diz, se formos nos deter ao pé da letra, muitas coisas não vão ter sentido e nós vamos deixar de absorver essa mensagem tão importante. E não só estar ao pé da letra, mas é estar querendo realmente vivenciar isso que Jesus disse. Então, para esclarecer esse entender ao pé da letra, Humberto de Campos, que depois que escreve, né, com o pseudônimo de Irmão X, ele conta que na cidade espiritual que ele morava, certa vez ele ouviu a história de uma pessoa, de um homem que viveu aqui na Terra, mas que teve uma repercussão grande ali naquela região. Então, na verdade, ele ouviu falar a história de um homem chamado Estefânio. Esse homem era um homem muito rico, mas muito, muito rico, que aproveitou de toda a riqueza dele, da fortuna, dos bens, da posição social, era invejado por muitos, não é? Porque ele era muito rico, a vida fácil que ele tinha. Mas, na velhice, esse homem resolveu iniciar uma nova etapa na sua vida. Ele estava para morrer, ele tinha medo do que podia acontecer com ele. Então, ele resolveu renunciar a tudo. Renunciou ao dinheiro, à posição social, à família, aos bens materiais, para conquistar o reino dos céus. Só que Estefânio, ele não era um homem assim de sentimento altruísta. Ele ficou milionário pela esperteza dele, um homem ambicioso, sabe aquele homem que tinha talento para os negócios, que tinha aquele olhos de águia para tudo, mas também era um homem que estava ali, né? Aproveitando tudo que a matéria poderia. Então, ele só pensava no lucro. E renunciar aos bens era algo que causou muito estranhamento. Então, a maioria das pessoas achou que ele tinha ficado muito louco,
que só causa de uma junta psiquiátrica para resolver. Porque, não é, vendeu a propriedade, se desfez de todos os seus títulos na bolsa, todos os bens que ele tinha adquirido pelo trabalho, ou também da herança dele, ele doou tudo a uma associação local ali. Mas, como troca dessa doação, ele foi autorizado a ingressar num convento, não como um religioso, mas como ali um morador, dali, um aspirante, né, à religiosidade. E o que foi imposto a ele é que ele deveria passar, então, o restante da vida dele procurando cultivar a humildade, rezando muito, se penitenciando, aguardando, então, o juízo final. O tempo passou e o Estefânio desencarnou. E a notícia do retorno ao mundo espiritual foi algo que foi se passando de boca em boca. Porque ali alguns conheciam essa história e tinham curiosidade em saber o que aconteceu com aquele homem. Que, afinal de contas, ele fez aquilo que Jesus tinha orientado: doar todos os bens dele para os pobres, que no caso foi uma instituição, e se dedicar a Jesus, se dedicar à vida, não é? De oração, de penitência. O Humberto de Campos estava ali e ouviu um grupinho conversando sobre o retorno deste homem. E aí eles falavam assim: nossa, ele voltou. Será que ele conseguiu colher os frutos de tanta generosidade? E o outro dizia: mas é claro, ele deve estar num lugar de muita paz, de muita luz. Não deve ter voltado para essa colônia. Afinal, o desapego que ele mostrou aos bens terrenos foi um prêmio para o espírito dele. E o outro diz: verdade. Não foi o próprio Jesus que falou que se alguém quisesse se salvar, que tinha que deixar para trás todos os bens da terra? Foi Jesus que falou. E nessa conversa, querendo saber onde ele estava, foram procurar o instrutor do grupo que os orientava. E aí, eles perguntaram: queremos notícias do Estefânio. Para que região de luz ele foi? E o instrutor respondeu: região de luz? Sim, ele seguiu Jesus, largou tudo. Vocês não estão entendendo direito o que Jesus quis dizer com essa lição. Jesus queria incentivar os homens a se apegarem aos bens espirituais, que eles se esquecessem desses bens materiais, desse apego à riqueza, do apego aos apelos do mundo. Jesus, com essa lição, queria que as pessoas enriquecessem o seu coração de virtudes, da caridade, do amor, que fossem mais humanos, que fossem mais abnegados, que renunciassem àquilo que não faz mais bem. E aí eles olharam, mas ele foi tão rico, ele conseguiu sim se libertar das coisas do mundo. Ele não teve o seu mérito reconhecido? Ele não foi para um plano elevado? Não, meu amigo. O nosso Estefânio, até hoje, anda por aí sem entender o que aconteceu. Revoltado, ele grita por todos os cantos da região inferior do umbral onde ele está. Umbral, que é a região de pensamentos que atrai aqueles irmãozinhos que... Umbral é uma região no plano espiritual
onde as pessoas mais apegadas à matéria, vícios, poder, títulos, cargos, acabam ficando por algum tempo até se desprenderem ou compreender que esse apego não faz bem. Enquanto a Mônica não volta para concluir, esse jovem rico que aparece no Evangelho segundo Mateus, que ela citou, que queria adentrar no reino dos céus, e Jesus disse para ele ter um desapego das coisas da matéria, voltou? O microfone acho que está fechado. O microfone está fechado. E esse jovem... Mário, pela escuridão, acho que acabou a luz lá, viu? A qualquer sim. vento que bate, acaba a luz. E não estamos ouvindo, Mônica. Então, esse jovem, ele, no século XVI, 1500, eu não lembro exatamente a década, ele nasceu na Espanha e veio para o Brasil, porque o Brasil é uma pátria maravilhosa que permite os progressos espirituais, não é? E ele aqui atingiu a sua posição espiritual mais elevada até o momento, como Miramês. O Miramês que trabalha com João Nunes Maia em algumas obras espíritas, como Francisco de Assis, Maria, e tem mais. Então ele levou 15 séculos, do século I ao século XVI, para alcançar a luz, dado o apego às coisas da matéria. Dá para falar, Mônica? Dá, eu vou continuar aqui, que eu tô no escuro, porque acabou a energia elétrica, entrei pelo celular. Bem, então, o que aconteceu, não é? Esse homem, ele ficou perambulando por essas regiões infelizes, porque ele, e blasfemando, gritando que ele tinha sido vítima do conto do vigário. Por quê? Porque ele foi enganado. Ele doou toda a fortuna dele, usaram a fortuna dele e ele não ganhou o céu. Só que ele tinha esquecido do quê? De que, na verdade, a fortuna dele foi adquirida de uma maneira desonesta. Ele foi corrupto, ele extorquia as pessoas com lucros altíssimos. Os empréstimos que ele fazia, ele não perdoava a dívida de ninguém. Muitas pessoas choravam para pagar o que deviam. E assim ele foi conquistando a sua fortuna. O que ele não se lembrava também, não é? É que muitos negócios obscuros foram feitos. E quando ele renunciou a tudo isso no fim da vida, não foi por amor, não foi por realmente querer doar aos necessitados, dar uma vida mais digna. Ele teve interesse próprio. Ele procurou uma instituição que já era rica, uma troca de favores, ele pagou, não é, para poder, como se fosse as indulgências na época, em séculos anteriores. Então, na verdade, o que ele fez foi mais um de seus negócios. Então, meus queridos, não é? Jesus nos ensina a cultivarmos esses valores eternos, os tesouros espirituais, esses tesouros, né, que a traça não come, que a ferrugem não consome. Então, um dia, todos nós também teremos que abandonar o nosso corpo e voltar para a pátria espiritual. E o que nós vamos levar? O amor que nós construímos, o amor que nós sentimos, os sorrisos que nós demos, o bem que nós fizemos, as boas ações,
os abraços que nós distribuímos, aquilo que nós somos capazes de fazer em benefício do próximo e de nós mesmos. A vivência que nós tivemos do Evangelho de Jesus. Então é isso que nós levamos, não é? É essa disposição, é esse esforço em amar. Então Jesus nos convida a sermos esses seus servidores. Então essa oportunidade que nós estamos tendo nessa existência é tão valorosa, está sendo tão importante para todos nós. Então vamos aproveitar, vamos perceber as nossas atitudes. Por que ainda, não é? Nós ainda nos deixamos levar por tantas coisas inadequadas. Então, ao fazermos alguma coisa, vamos lembrar o que nós estamos fazendo. É por amor ou é só por rótulo? Nós estamos realmente vivendo o que Jesus nos ensinou ou estamos só passando na superfície? Então, Jesus não pediu para arrancar olho, não pediu para cortar a mão. Isso tudo foram símbolos. Símbolos da lei da ação e da reação. Então, se nós queremos colher, ter um bom lugar, né? Conquistarmos esse reino dos céus que Jesus falou, depende de cada um de nós. Então, é a nossa gratidão eterna a Jesus, que renunciou por amor a nós, que entregou a sua vida a cada um de nós, nos amando e entendendo que nós somos ainda tão inexperientes, mas somos capazes, sim, de aceitar o seu convite. Então, meus amigos, que esses ensinamentos possam realmente criar raízes em cada um de nós, para que nós possamos realizar as maravilhas que Jesus disse que nós somos capazes. Muita paz a todos. O Espiritismo não é contra as pessoas progredirem, crescerem, material e principalmente espiritualmente. Ele é a favor amplo disso. Mas, ele põe uma vírgula, né? Mas, desde que com ética e com moral. Não adianta, assim, enriquecer sem ética e sem moral. O preço é caro, é pesado perante as leis do Criador. Então, é permitido, sim, querer ter uma vida melhor, querer progredir. Aliás, faz parte da lei do progresso, que é uma das leis de Deus. Agora, o erro é a forma com que você conquista isso. A forma com que você conquista isso é que a Mônica veio trazer para nós, numa reflexão boa, que há limites, né? Há limites entre o correto e o incorreto. Então, fiquemos bastante atentos para não cairmos na tentação de fazer o errado, imaginando que vai ter uma vida melhor. Pode ter uma vida material melhor. Nós vemos o caso do jovem rico, que reencarna no século XVI, como Miramês, é o grande exemplo. O apego dele aos bens da terra foram maiores do que os apegos aos bens do reino dos céus, do reino de Deus. Essa é uma questão para nós refletirmos para nós mesmos. Estou mais apegado a que bens? Materiais? Espirituais? Qual? Para sabermos o nosso destino. O Espiritismo é fantástico. Diz de onde viemos, quem somos e para onde vamos. É só olhar o que fazemos, na maior parte do tempo. Esse é o nosso destino. Se eu me corrompo,
eu vou para lugares de trevas. Se eu faço mal, eu vou para lugares de trevas. Então, é uma escolha. Bendito seja esse Espiritismo para esclarecer com essa riqueza. Agradecemos a Jesus por essa lição. Agradecemos principalmente por podermos compreender essa lição e que possamos reunir bastante força e coragem para viver essa lição e exemplificar essa lição por onde andarmos. Jesus, permita que possamos reunir os nossos sentimentos mais qualificados e em formas de vibrações que possamos levar esses sentimentos até os governos espalhados pelo mundo, para que desperte nas suas mentes, nos seus corações, o verdadeiro compromisso que é de servir ao próximo. Fazer o melhor que podemos ao próximo. Que esta vibração possa iluminar essas mentes e corações. Que haja entendimento entre as pessoas espalhadas pelo mundo, porque de fato todos nós compomos uma única família, junto a Deus, que é nosso Pai e Criador. Vibramos em particular por nossos lares, para que a paz, a harmonia, o amor, o respeito, a serenidade, em forma de luzes, percorram totalmente o nosso lar e envolvam cada um daqueles que conosco habitam nesse lar, estreitando ainda mais os nossos laços de família. Que cada pessoa que trabalha, que cada pessoa que dirige, que cada pessoa que comanda uma empresa, que todos possam em harmonia ter um olhar de respeito um para com o outro. Aquele que trabalha, aquele que precisa de trabalhador, e que todos possam apoiar uns aos outros com muita ética e moral, respeitando o ser humano que o outro representa, e que todos possam prosperar material e espiritualmente nas suas jornadas. E assim, Jesus permita, possamos finalizar o nosso encontro com o Evangelho de hoje, pedindo a Tua paz, para que com ela possamos nos dispersar e permanecer assim até um próximo encontro. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. A Mônica